Seja muito bem-vindo ou bem-vinda! No vídeo de hoje a gente vai continuar com o episódio 3 do quadro Pílula de Matemática para Admet. Esse é um quadro em que eu apresento um conteúdo de matemática que é cobrado na prova do Admet. Além de apresentar esse conteúdo, apresento exemplos e resolvo esses exemplos, e além disso, ainda deixo um exercício para você resolver no final e responder nos comentários qual foi a sua resposta. Hoje a gente vai falar sobre propriedades dos triângulos isósceles. Se você não sabe o que é um triângulo isósceles, é só você se lembrar que triângulos isósceles são triângulos que têm dois lados iguais, tá? Iso significa igual, e quando a gente vai falando de isósceles, a gente vai estar falando de dois lados iguais de um triângulo. Qual que é a propriedade 1 de um triângulo isósceles? É que ele, além de dois lados iguais, ele tem também dois ângulos iguais, tá? Porque, afinal de contas, quando a gente tem um triângulo, quanto maior for o lado oposto ao ângulo, que é o lado que está sendo enxergado pelo ângulo, maior vai ter que ser o ângulo, para ele conseguir enxergar aquele lado, tá bom? Então, se, por exemplo, nesse triângulo aqui, a gente tem um ângulo de x graus enxergando este lado, e este outro ângulo aqui está enxergando um lado de mesmo tamanho que esse outro aqui, então esse ângulo aqui também tem que ser de x graus. Tá? A mesma coisa aqui, você tem y graus enxergando esse outro lado é do mesmo tamanho que esse outro, porque tem o mesmo risquinho. Então aqui a gente tem um ângulo de y graus. Tá? Então, para você se lembrar, em triângulos, né, ângulos que enxergam lados iguais são ângulos iguais. Tá? Então a propriedade 1 é que sempre nos triângulos isósceles você também tem dois ângulos iguais. E a segunda propriedade que a gente tem é que o terceiro ângulo sempre vai ser 180 graus menos a soma dos outros ângulos do triângulo, tá? E no caso dos triângulos isósceles, essa soma vai ser duas vezes o valor do ângulo que é comum, tá? Ao pé do triângulo aqui, então. A gente vai ter 180 menos 2y ou 180 menos 2x, dependendo aí, é claro, do valor que for o ângulo comum, tá? A dois ângulos do triângulo. Nossa, quanto ângulo! Enfim, a gente vai fazer um exercício para ficar mais claro, mas a ideia é como em todo triângulo, não importa se é isósceles ou não, a soma dos ângulos internos sempre dá 180 graus, tá? Se você conhece dois ângulos do triângulo, o terceiro ângulo sempre vai ser aquilo que falta depois que você soma os dois ângulos que você já conhece para chegar nos 180 graus. De outra forma falando, ou matematicamente falando, a gente poderia falar que é a diferença entre 180 graus e a soma dos outros dois ângulos, tá? Então, vamos ver na prática como que a gente pode usar essas propriedades do triângulo isósceles. A gente tem um exercício aqui que é: In the figure shown, point O is the center of the circle and OC is equal to AC that is equal to AB. What is the value of X? Se você quiser resolver sozinho, pausa esse vídeo enquanto a corujinha está passando, porque eu vou começar a resolver agora. Então vamos lá. Primeira coisa, é falado aí que OC equals to AC that is equal to AB. Então a gente tem aí lados, né, segmentos iguais, né, OC, AC e AB. Eu vou representar esses segmentos iguais com risquinhos, tá? De mesmo número de risquinhos. Então, como eu tenho dois risquinhos aqui e dois risquinhos aqui, quer dizer que esse lado é igual a esse lado. A mesma coisa aqui, eu tenho dois risquinhos aqui, dois risquinhos aqui. Então, esses dois lados aqui, A, C e AB, também são iguais, tá bom? Afinal de contas, é o que está sendo dito no enunciado, tá? Mas eu estou só representando geometricamente ali, né, então na figura. Para ficar um pouquinho mais fácil da gente trabalhar nessa figura, vamos dar um zoom, vamos trabalhar então só com um triângulo por enquanto. A primeira coisa que a gente tem que observar é que a gente tem um triângulo isósceles, que é o triângulo ACO. Porque afinal de contas a gente tem esse lado aqui igual a esse lado aqui, então dois lados iguais é triângulo isósceles. E se é um triângulo isósceles, também tem dois ângulos iguais, tá? Lembra que esse ângulo aqui está enxergando um lado que também está sendo enxergado, ou cujo comprimento é igual ao lado enxergado por esse ângulo x graus, tá? Então por isso que aqui a gente tem x graus. Além disso, se a gente usar a propriedade 2, a gente sabe que o ângulo OCA, que é esse aqui,
ele mede 180 graus menos 2x graus, porque é o que falta, né, para esse terceiro ângulo aqui, é o que falta para chegar no 180, porque lembra, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. Agora, beleza, a gente trabalhou com metade da figura já. Outra coisa que você tem que raciocinar é que esse ângulo aqui, ó, que envolve os 180 graus menos 2x graus, e mais esse pedaço, que é o do ângulo ACB, ele forma um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus no total, tá? E se isso tudo é 180 graus, e aqui é 180 graus menos 2x graus, só resta para o ângulo ACB ser igual a 2x graus. Tendo isso em mente, a gente consegue descobrir qual é o ângulo B, porque afinal de contas o triângulo ABC também é um triângulo isósceles. Então esse ângulo B tem que ser igual a esse ângulo ACB, que vai ser 2x graus. E por fim, a gente consegue descobrir o ângulo CAB, que é 180 graus menos 4x graus, lembra? Porque é 180 graus menos a soma dos dois ângulos, dos outros dois ângulos desse triângulo ABC. Ufa! Então a gente desenhou aí e representou todos os ângulos desse triângulo. Vamos então tentar descobrir qual é o valor de x. Eu vou só sistematizar primeiro aqui, que a gente tem o ângulo O desse triângulo AOB, que mede x graus. O ângulo OAB mede x graus mais 180 graus, que é essa parte aqui, ó, x graus mais 180 graus menos 4x graus, que é a mesma coisa de dizer que mede 180 graus menos 3x graus, tá? Porque, ao final de contas, a gente junta aqui os termos semelhantes, x graus com menos 4x graus dá menos 3x graus. E o ângulo B a gente sabe que é 2x graus. Dito isso, aí você vai falar, beleza, vamos então usar aquela propriedade que serve para todos os triângulos, que é que a soma dos ângulos internos mede 180 graus, beleza? Vamos ver se vai dar certo. A gente soma os três ângulos, aí a gente já sabe quantos são os três ângulos aqui, eu vou colocar x graus mais 180 graus, então x graus mais 180 graus menos 3x graus, que é essa parte aqui, né, toda, mais 2x graus, que é esse aqui. Então, soma tudo isso aqui tem que dar 180 graus, porque afinal de contas a gente está falando do triângulo AOB, a soma dos três ângulos desse triângulo tem que dar 180 graus. O problema aqui é que se a gente tem x graus, menos 3x graus e mais 2x graus, eles se cancelam e sobra pra gente 180 graus igual a 180 graus, o que óbvio que assim é verdade, mas não ajuda a gente em nada. Então a gente chegou aqui em uma circularidade. A gente tem que tomar cuidado com circularidade em problemas de geometria, porque às vezes, quando a gente usa o mesmo teorema, o mesmo princípio, em dois momentos distintos da conta, ou três momentos distintos da nossa conta, a gente pode chegar num resultado que é zero igual a zero, por exemplo. Então, na verdade, a gente acha que a gente está trabalhando com mais de uma informação, quando na verdade a gente está usando só uma informação. No caso que a gente tem aqui, a gente usou a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus no triângulo AOC para chegar nesse valor de 180 graus menos 2x graus. E a gente usou essa mesma informação no triângulo ABC, certo? Se a gente quiser usar de novo essa informação no triângulo AOB, a gente vai cair na circularidade, tá? A gente não vai estar informando nada novo para o problema, não está trazendo nenhuma informação nova para a gente resolver o problema. E esse é um problema por quê? Se você vai por esse caminho de usar muitas vezes a mesma informação no mesmo exercício, na prova do GMAT, como a gente quer resolver as coisas em tempo o mais rápido possível, você tem que tomar cuidado com circularidade. Aí, neste caso, a gente tem que pensar, bom, que outra informação eu posso extrair do problema que eu ainda não usei? Eu aqui acabei enviesando um pouquinho a análise, porque lembra que a gente tinha no problema original uma circunferência? Então a gente vai usar esta circunferência para resolver o problema, tá? A informação que falta para a gente resolver vem da circunferência. Então vamos usar essa informação. Toda circunferência tem um raio, tá? E a gente sabe que temos o raio OA e o raio OB, né? Todos os raios da circunferência medem a mesma coisa. O que vai dar pra gente um outro triângulo isósceles ainda. Olha só que loucura esse problema. Então a gente vai ter o triângulo isósceles OAB.
Se esse triângulo é isósceles, isso significa que o ângulo OAB, lembra que esse ângulo aqui de cima, que mede 180 menos 3x graus, ele vai ter que ser igual ao ângulo de 2x graus. Então a gente vai ter esta equação aqui. Esses dois ângulos são iguais, então a gente vai ter 180 menos 3x é igual a 2x. Vou passar o 3x para o outro lado, né? Vou somar 3x dos dois lados. E a gente vai ter 180 igual a 5x. E se eu dividir a equação por 5, a gente vai ter, então, 36 graus é igual a x graus. Portanto, finalmente, a gente vai ter que a alternativa correta é a alternativa B. O valor de x é 36. E aí, o que você achou desta questão? Se você ficou com dúvida ainda, coloca nos comentários, porque os primeiros que responderem eu vou responder, tá? Eu vou auxiliar. Então, aproveita e participa. Eu vou deixar aqui um outro problema para você praticar, que é este aqui. The points A, B and C lie on a circle that has a radius 2. If the length of the arc ABC is 2 pi over divided by 3, what is the length of the line segment AC? Esse problema ele envolve alguns conceitos que eu não comentei, tá? Mas você consegue resolver esse problema se você levar em consideração as propriedades do triângulo isósceles, tá? Não é só essa propriedade, mas se você quiser, então esse aqui é um problema de nível mais hard aí, porque você não vai conseguir resolver só com a teoria que eu mostrei aqui nessa videoaula. Sorry for that. Mas, de qualquer forma, se você quiser, tenta resolver, coloca suas dúvidas nos comentários e eu vou ajudar, principalmente aqueles que comentarem primeiro, tá? E é isso aí. Espero que essa aula tenha ajudado você e eu espero te ver na próxima quarta-feira às 8 horas da manhã para nossa próxima aula do Pílula de Matemática para Aritmética. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.